Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? E já estamos agora falando no segundo dia acerca do tratamento do processo e do vaso na mão do oleiro. E muita gente amou a palavra de ontem, se identificou, e eu presumo certamente de que muitos no decorrer desses dias se identificarão, se sentirão na pele de um vaso e permitirão o oleiro moldar a cada dia. Amém? Texto base, livro do profeta Jeremias, profeta chorão, capítulo 18, versículo do 1 ao 6, que nos diz o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu fazer aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez toleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, te louvamos pela oportunidade de estar aqui uma vez mais, de poder esmiuçar a tua palavra e trazer na íntegra a revelação que tu tens nos dado. Espírito Santo de Deus, ministra esta palavra aos nossos corações, e aqueles que têm o coração endurecido, que sejam amolecidos pela tua palavra. Em o nome de Jesus. Amém. Amados, fazendo uma retrospectiva, nós já falamos no primeiro dia acerca do processo que é, de como é interessante. Por quê? Porque no meio de 200 tipos de barro, só 8 prestam para ser usados. E daí então a gente já tem a premissa de que isto é uma seleção espiritual de Deus. Falamos ontem também que lá em Marcos capítulo 3, versículo 13, o Senhor escolheu quem Ele quis. Qual foi o Senhor? O Senhor Jesus. Entendeu? Mas hoje nós vamos falar da segunda etapa do processo, onde falávamos da escolha, e após a escolha, após o barro ser extraído, ser escolhido, agora vem outro processo, que é o processo de pegar o barro e deixar descansando, deixar ele curtindo para dar liga. E aqui eu começo a entender que vai aumentar o processo do vaso, do barro. Sabe o que é que eu acho interessante? É que descansar, ou seja, ficar sem ser usado, ninguém quer. Há alguns que infelizmente já não ligam mais para esse detalhe. Há alguns que outrora eram usados por Deus na revelação, na palavra, no louvor, em tantas áreas, mas de repente se esfriaram. De repente começaram agora a achar que outras coisas eram mais importantes do que permitir com que o oleiro trate com o barro e se transforme em um vaso. Sabe o que é que eu acho interessante neste processo? E eu quero compartilhar contigo. Primeira coisa que eu acho interessante é que este texto, onde a qual eu estou esmiuçando esses detalhes, foi uma ministração, ou melhor, foi um tema de festividade de um congresso lá de Minas Gerais, onde a qual eu tive a honra em estar lá ministrando no segundo dia, no congresso da Umadem. De antemão, já mando um abraço para o meu amigo, o pastor Fábio do Carmo. E foi uma honra porque o tema era justamente este, Jeremias 18:2, levanta e desce à casa do oleiro. Sabe, quando
o profeta, ele está ouvindo as palavras do Todo-Poderoso. O Senhor diz para ele: levanta, como quem diz, reage. E neste processo, nesse tratar do barro para se transformar um vaso, há um caminho muito longo a ser perseguido, a ser passado. E sabe, quando eu estava meditando, aí vem agora o segundo processo, que é o processo de descansar. Pega o barro, escolhe, e alguém diz: vai usar na hora. Aí o Senhor deixa lá de molho, deixa lá, sabe, como se tivesse esquecido dele. E muitas vezes parece que a gente está passando por esse processo. Quantos de nós, independente do cargo eclesiástico, independente do que sabe, independente, quem já tem experiência com Deus sabe que uma hora Deus vai chegar. Uma hora Deus vai se revelar na história e vai colocar tudo no seu devido lugar. Mas aqueles ou aquelas que ainda estão aprendendo de Deus, aqueles ou aquelas que ainda estão sendo moldados pelo oleiro, eles precisam ter uma maturidade. Maturidade essa tal que eles precisam se ter o valor que tem, mesmo estando descansando, mesmo estando lá de molho. Muitos querem a oportunidade, muitos querem aparecer nos banners, nos holofotes, muitos querem que Deus faça do dia para a noite, mas quando Deus nos deixa em silêncio? E quando Deus está em silêncio? É isso que acontece. Talvez eu possa assim conjecturar, do meu jeito assim simples de ministrar, sabe? Quando eu acho que alguém chega para o oleiro e diz: oleiro, por que você escolheu esses barros daí e em vez de usar na hora, você está deixando lá de molho? Eu acho que o oleiro riu e disse: é porque eu uso na hora que eu quero. Eu uso do jeito que eu quero e da maneira que eu quero, porque a honra e a glória sempre será para mim. Sabe? Tem muita gente por aí que se acha o que não é. Mas entenda, o machado é emprestado. E talvez você esteja passando por um momento de descanso de Deus. Lembra dos discípulos quando estavam lá no barco e Jesus estava na polpa do barco? O mais interessante é que os discípulos inquietos e Jesus lá dormindo. E às vezes a gente tem que fazer alguma coisa para trazer uma reação de Deus. Toda ação gera consigo uma reação. Meus amados, aprenda a esperar em Deus, mas adorando ao nome dEle. Aprenda a esperar em Deus, mas sabendo de que Ele vai chegar. Há um louvor de Nani Azevedo que diz: enquanto o milagre não vem. Eu até te aconselho a ouvir, porque esperar não é fácil. Saber que tem uma promessa e cada dia as coisas vão piorando, o acocho vai aumentando, o aperto vai chegando e a gente diz: mas Deus, cadê a promessa? Que o Senhor disse que iria me usar em lugar tal, da maneira tal, e Deus em silêncio. Deus em silêncio. Sabe, o tempo é dele, a honra é dele, a glória é dele. E no tempo certo, a gente vai ver ele agindo do jeito que ele quer. Talvez alguém olhe para você hoje e não dê nada e diga: esse daí é mais um esquecido por Deus. Mas eu sempre vou ver relatos na Bíblia, e a única coisa que eu posso me basear e ter uma segurança exata não é na palavra de alguém, é na palavra de Deus. A Bíblia diz que lembrou-se Deus de Noé. A Bíblia diz que lembrou-se Deus de Ana. A Bíblia diz que lembrou-se Deus e lembrou Deus e lembrou Deus. Deus lembrou de tanta gente. Por que Deus vai se esquecer de você? Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 49. Pode uma mãe que amamenta os seus filhos se esquecer? Todavia eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Mas entenda que tudo é no tempo dele, não é no nosso tempo. Se é no tempo dele, então descansa. Aquieta o teu coração. Se você aquietar o teu coração, você vai começar a compreender. Não questione, não pergunte o porquê, mas pergunte: para que, Senhor? Para que o Senhor quer me usar? E certamente você obterá respostas.
O silêncio de Deus não quer dizer que Deus não está trabalhando. Muito pelo contrário, quer dizer que Ele está trabalhando de uma forma espetacular. É tão bom, né, ouvir essas palavras, mas o silêncio de Deus muitas vezes incomoda. O silêncio de Deus muitas vezes nos tira o sono, tira de nós muitas vezes a paciência. Ruth, capítulo 3, versículo 18. Observe que ontem a gente falou de uma forma e hoje está tratando totalmente de outra forma, porque aqui quem fala é o oleiro. Nós somos apenas os vasos, meros espectadores daquilo que vai receber a mão do Todo-Poderoso. E enquanto o poderoso, o oleiro, o Deus que nos conhece, que nos sonda, estiver olhando para dentro de nós e dizer eu quero usar, tá ótimo. Mas quando Deus muitas vezes está em silêncio, dói na alma. Saber que a gente aguarda e Deus em silêncio. Mas Ele vai chegar, tá bom? Aqui eu termino com gostinho de quero mais. Sim, com gostinho de quero mais, porque amanhã nós vamos falar da outra etapa. Falamos da escolha, falamos hoje do descanso, da curtição, do período que o barro passa lá sem que só fique lá parado. E a gente amanhã vai falar da outra parte, que é da parte onde a qual é jogado uma lona em cima do barro. Sim, uma lona para abafar, uma lona para com que aquilo dali venha nos esconder para um propósito maior. Tá aprendendo? Tá gostando? Então eu creio que Deus vai continuar falando. Ontem foi de uma forma, hoje foi de outra, amanhã será de outra totalmente diferente. Porque somos apenas meros barros sendo tratados pela mão do oleiro. Tal como diria o profeta messiânico Isaías, não passamos nós de cacos entre os cacos. Amém? Muito obrigado a todos pelo carinho. Que Deus te abençoe. Aprenda a entender o silêncio de Deus. Aprenda a se comportar quando Deus está em silêncio. Eu vou correr, eu vou sair. Não vai adiantar de nada, só vai aumentar a tua prova. Amém? Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor. E aqui vai meu muito obrigado a todos com carinho. Amém? Abraço para todos os grupos. Abraço a todos os ouvintes do YouTube, do Facebook, do Telegram, do Instagram, do WhatsApp. Um abraço a todos em nome de Jesus. Não vou citar o nome de alguém ou de alguma pessoa, porque eu posso esquecer de alguém e eu serei injusto. Mas eu quero aqui, principalmente, agradecer a Deus por tua vida. Que Deus te abençoe. Você hoje está completando o aniversário, né? Meu amado, que Deus te abençoe, minha amada. Parabéns, que todos os seus sonhos sejam realizados com a simplicidade que há no Espírito Santo de Deus, realizando, acima de tudo, a vontade permissiva do Todo-Poderoso. Um abraço e até a próxima, a terceira mensagem dessa série de mensagens, onde a qual estamos falando do processo do vaso nas mãos do oleiro, tá bom? E outra curiosidade, a comissão do ministério que eu faço parte, que o Senhor concedeu a mim a oportunidade de dirigir, se chama Vasos de Barro na Mão do Oleiro. Veja que coisa linda, né? Já mando um abraço para toda a comissão, em nome de Jesus. A paz do Senhor e que Deus abençoe hoje e sempre e eternamente. Ó glória! Até o próximo, se Deus assim nos permitir. Ó glória!